gente um pouco das obras que mais te influenciaram na sua formação. Então, eu acho assim, pensando muito em que você está falando e me ocorrendo aqui, acho que um grande autor, um grande escritor que me contribuiu assim, é claro que me contribuiu muito no sentido de pensar dessa maneira, não fazer como ele fez, mas assim, de pensar assim, foi João Guimarães Rosa. Por que João Guimarães Rosa? Eu fui convidado para dirigir uma peça de teatro que era sobre a Terceira Margem do Rio. Acabou apresentando em vários lugares e tudo, assim, até a família dele, né, teve que liberar, ficou conhecendo, assistiram, todo mundo e tal. Mas eu ficava impressionado, assim, como o trabalho que o João Guimarães Rosa fazia, assim, sabe, assim, com as palavras e como é que ele colocava essas palavras, assim. E eu ficava lendo também, né, me chamava muita atenção e de uma forma tão específica, mas ao mesmo tempo se tornava uma forma tão natural. Nessa época também eu fiquei questionando um pouco assim, a questão principalmente da linguagem, a questão principalmente quase da escrita, entendeu? Assim, era legal se o meu trabalho também tivesse uma escrita pessoal, sabe? Assim, uma identidade. Né? Que eu sabia que eu acho que não estava tendo. E que João Guimarães Rosa, assim, ele era impressionante, assim, né? Claro, por exemplo, assim, uma referência logo depois que eu coloco assim, Manuel de Barros, né? Assim, esse me ajudou muito no sentido, assim, sabe, de aumentar as possibilidades, sabe, assim, de perceber que as relações são muito maiores e que os caminhos podem acontecer de qualquer forma, sabe, assim, e como é que ele desconstrui e constrói e joga você, assim, o tempo inteiro, sabe, assim, como podemos falar, abrir a cabeça mesmo, sabe? Assim, a criação ser completamente livre, né? E claro, assim, dentro da questão da dança, né? Do exemplo assim, igual, aí já remete assim, em questões de outra linguagem, por exemplo, assim, que é escultura, igual Rodin, eu falo assim, por exemplo, assim, mesmo que é uma escultura, uma pedra, uma coisa completamente fixa, assim, mas ele passava completamente o movimento e eu ficava impressionado com aquilo, assim, né, desde o começo. E claro, porque eu trabalho com a dança é uma linguagem né, que se expressa através do corpo, do movimento, né, então assim, e eu ficava assim, gente, o Rodin ele faz dança, sabe assim, e isso me chamava muita atenção, assim, como é que de alguma forma eu poderia trazer aquele tipo de, às vezes, de tensão que ele provocava, né, assim, a forma contorcida do corpo, assim, né, assim, eu pensava isso de alguma forma, né, como é que eu conseguiria trazer aquilo para os meus movimentos, né, que eu crio, né? E uma outra influência muito forte também, assim, um Rembrandt, assim, né, já na pintura, assim, a forma como ele pintava, assim, trazia muito a proximidade com o teatro, com a luz no teatro, com a luz no palco, assim, sabe? Me fez eu pensar muito na questão do foco, assim, a luz focalizar no bailarino, o olhar do público, né, o olhar da pessoa também focar no bailarino, sabe? Assim, o ponto principal é esse aqui, ó, sabe? Assim, o que eu quero dizer é isto, sabe? Assim, né? Eu não preciso de subterfúgios, eu não preciso de coisas, né? De rococós, alegorias, né? Menos é mais. Menos é mais, sabe? Assim, e é impressionante, assim. Né? Então, nas obras de Rembrandt vem muito isso, assim, você vê os detalhes, como é que ele faz e aquilo ali, né? Do que pensar no palco, por exemplo, completamente aberto, assim. Né, em todos os sentidos. Eu acho que a dança, por exemplo, é igual às artes plásticas, eu acho que são linguagens muito parecidas, assim, que a gente trabalha um pouco a questão do abstrato, né? Assim, é muito presente, assim, por exemplo, às vezes isso na literatura é um pouco mais difícil, isso, por exemplo, no teatro também é um pouco mais difícil, assim, né? Às vezes no cinema também, porque às vezes tem a questão, por exemplo, já de uma narrativa mais normal, né, que seja, né, uma história, que seja uma vida, um personagem, né, tal.
E na dança a gente trabalha um pouco diferente, até no sentido da não necessidade disso, né? Assim, que eu vejo que é um pouco também as artes plásticas, né? As artes visuais, assim. Né? Hoje é mais artes visuais, né? Que eu sou mais antigo, né? Artes plásticas, hoje é mais artes visuais, né? Que tem, né? Que trabalha de outra forma, se apresenta de outra maneira, utiliza de outros códigos, né? Na comunicação, né? Então, assim, é por isso que eu estou citando essas referências, né? Duas referências, seja na pintura, na escultura, por exemplo, assim, junto com o meu trabalho, né? E no caso da escritura, né? Coloquei o João Guimarães e o Manuel de Barros, assim, muito, né, pela forma, né, a forma que me chama muita atenção, seja a forma do João Guimarães ou a forma do Manuel de Barros, assim, eu acho que para mim foi completamente essencial, entendeu, assim, no sentido de eu como artista, de eu como coreógrafo. Ok, muito obrigada, Henrique. Deu certo? Foi isso?